Olá pessoal, como é que vocês estão? O meu nome é André Garinto, eu sou psicólogo, especialista no tratamento de vícios, sobretudo vício em conteúdo adulto. Eu peço que primeiramente você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda muito aqui. Você já se pegou buscando álcool para te fazer se sentir bem? Algo que te dá aquela sensação de alívio, de bem-estar, de prazer imediato. E às vezes, pessoal, tudo aquilo que a gente quer é escapar de um momento difícil da nossa rotina, de uma frustração, de um momento de angústia. E a gente encontra alívio em pequenas concessões que a gente faz no nosso dia a dia. Mas e se eu te falar que a busca por esse prazer desenfreado está te matando lentamente? Não de uma maneira física, mas emocional, espiritual, psicológica. Então, aqui nesse vídeo hoje eu quero falar sobre o que acontece quando você se torna viciado em prazer e como isso pode estar afetando profundamente a sua vida. Então, eu quero que você mergulhe nesse contexto, nesse tema profundo e até mesmo um pouco desconfortável, mas muito necessário. E se você se percebe viciado em prazer, isso está te destruindo aos poucos. Eu quero que você entenda o porquê disso. É muito importante você entender que o prazer é uma força poderosa. Ele nos atrai enquanto sujeitos, nos seduz, nos faz esquecer de quem realmente somos. E por que é tão difícil resistir a ele? O que acontece quando não conseguimos mais viver sem essa busca incessante por prazer? E eu vejo, pessoal, que existe uma linha tênue entre você se permitir experienciar prazer e se tornar escravo dele. Então eu vejo que essa busca desenfreada por prazer está acabando com a vida de muitas pessoas. E muitos não percebem isso. Muitos estão se afundando em um ciclo vicioso onde cada prazer se torna um alívio temporário. Mas a dor e o vazio retornam ainda mais intensos a cada vez que você se permite a isso. E enquanto você se sente confortável por um breve momento, é muito importante você perceber o que está acontecendo dentro de você. Como é que você está se destruindo sem nem mesmo perceber. Então, o autoconhecimento é muito importante. Um outro ponto é você perceber o ciclo do prazer. Né? Tudo começa de uma maneira muito simples. É aquele segundo em que você se permite algo que te traz muito conforto, seja comer, assistir Netflix, ou até mesmo se entregar a um vício qualquer, não somente o conteúdo adulto. Então, no início parece algo inofensivo, até mesmo natural. Mas aqui surge o grande problema, que é a natureza do prazer que nunca, que nunca é o suficiente, né? O prazer nunca preenche o vazio totalmente. Ele te dá um alívio momentâneo, mas depois exige cada vez mais. Nunca é o suficiente. Então, isso se torna um ciclo vicioso do prazer. Então, quando você busca uma nova fonte de prazer, você está reforçando um comportamento que vai exigir mais de você, enquanto você fica cada vez mais vazio por dentro. Então, nunca é o suficiente. E a neurociência tem mostrado, pessoal, que o prazer ativa fortemente o sistema de dopamina no cérebro, que é a famosa molécula da motivação. Então, essa dopamina nos faz buscar mais daquilo que nos faz se sentir bem. Mas o grande problema é que o nosso cérebro, cada vez mais, se acostuma a esses altos níveis de dopamina.
E aquilo que antes parecia suficiente já não é mais. Então você precisa de mais e mais para se sentir bem. E sem perceber, você está criando um vício em prazer. Então é muito importante você perceber esse aspecto e parar para pensar e se perguntar o que realmente te traz felicidade a longo prazo. O que te preenche de verdade. Porque eu vejo que a busca incessante por prazer cria um vazio profundo, um buraco existencial, que vai sendo alimentado com mais e mais prazeres temporários e você começa a se esquecer do que realmente importa, que é o seu propósito de vida, os seus relacionamentos reais, o seu crescimento pessoal. Então tudo isso acaba ficando em segundo plano. Quando você está ali buscando o tempo todo esse alívio imediato, alívio temporário. E este é o momento que você mais se perde. Então é muito importante ver que o prazer que você busca para aliviar o estresse, para se sentir bem por um momento, acaba tomando controle da sua vida. As relações se tornam superficiais, o seu trabalho perde o propósito, você acaba se encontrando em um ciclo repetitivo, em um labirinto existencial que não te leva a lugar algum. E o que parecia ser algo ali que te fazia se sentir bem, agora está te consumindo. E você pode até achar que tem o controle da situação, mas a verdade é que isso está em suas mãos apenas no momento em que você escolhe buscar mais e mais prazer. E é interessante também você perceber os efeitos colaterais disso. Porque é muito fácil você acreditar que o prazer, em todas as suas formas, não tem um efeito colateral. Mas é muito importante ver que o excesso pode ser destrutivo. E eu não estou falando aqui apenas de vícios como drogas, álcool, tabagismo, compulsão alimentar. O prazer pode se manifestar de formas mais sutis, como um excesso de consumo, de entretenimento, de YouTube, trabalho, compras, busca por aprovação nas redes sociais. Então é sempre aquele prazer rápido, aquele prazer fácil que está te desconectando da sua própria essência. Então quando você se perde nessa busca incessante, você começa a se distanciar de quem realmente você é, da sua identidade real. Então você se dissolve em um turbilhão de prazer temporário. E o que acaba acontecendo? O seu corpo, a sua mente, tudo isso começa a se sentir cada vez mais desconectado e mais vazio, né? Então o prazer já não tem mais o mesmo efeito, né? Como eu falei anteriormente. Você precisa de mais e mais. Você acaba criando uma espiral que nunca cessa. E você precisa trilhar a jornada da libertação. E é muito importante você se perguntar o seguinte: eu estou realmente pronto para quebrar esse ciclo? E é muito possível se libertar do vício do prazer, mas é necessário ser consciente do que está acontecendo e dar um passo em direção a esse autoconhecimento. Porque eu vejo, pessoal, que a verdadeira liberdade não está em escapar da dor com um prazer temporário, mas em você encontrar um significado e um propósito na vida. Então, não é somente parar de buscar prazer, mas você entender que o prazer não pode ser o centro da sua vida. Aquilo que te sustenta, entende? Que te alimenta o tempo todo. Porque o que realmente traz esse alimento são as experiências que te trazem crescimento,
propósito, conexão com as outras pessoas. Então você precisa ter autoconsciência. Você precisa entender os gatilhos que fazem você buscar o prazer de uma maneira compulsiva. E substituir tudo isso por um hábito sequer no seu mês, não queira fazer tudo de uma vez, que te traga bons frutos. Pode ser uma meditação, pode ser a leitura, pode ser um novo projeto, para você resgatar o controle sobre a sua própria vida, se afastando dessa busca incessante. É como você querer matar a sua sede tomando água salgada do mar. O que vai acontecer? Você vai ter mais e mais sede. Aquilo vai te fazer mal. Então beba na fonte da água doce, da água saudável, dessa construção. Não se abandone mais. Encontre uma fonte saudável de liberação dessa molécula da motivação. Um passo de cada vez. Cada vez mais forte você vai se tornar. Cada vez mais resistente, mais conhecedor de si mesmo. E acredite em mim, vai se tornando mais fácil. Mas você precisa dar um passo de cada vez. Não queira fazer tudo de uma vez. Faça substituindo aos poucos, mas com propósito, com intensidade, com vontade de realmente construir uma vida que você se orgulhe. Então o que você vai escolher? Você vai continuar se perdendo na busca de prazeres fugazes? Ou você vai começar uma jornada de autoconhecimento, hoje mesmo? Então eu te desafio a você refletir sobre isso. E se esse vídeo aqui de alguma forma fez sentido para você, se te tocou, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você compartilhe com aquele seu amigo que precisa ouvir essas verdades, né? Como se fosse um tapa na cara mesmo, que é muito difícil, mas é tão necessário. De algum modo, todos nós precisamos em alguma medida. Todos nós temos alguma fuga. Mas existem fugas que nos destroem. E outras fugas e outros vícios que são recompensados pela sociedade. Que nos engrandecem enquanto sujeitos, enquanto homens. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser autêntico. É sobre você se orgulhar que o pequeno passo que você deu hoje substituiu toda essa teia destrutiva desse labirinto adoecedor que te levou a uma vida nada produtiva. Até o próximo vídeo.